Amém. Glória a Deus. Hoje é um culto de libertação. O tema hoje é ser livre do pecado. O texto que nós vamos ler é Romanos, capítulo 6, versículo 18. Glória a Deus. Romanos é lá no fim, lá depois, 6, 18. De Atos vem Romanos. A carta aos Romanos é a carta que nós vamos estar esse ano todo trabalhando nela, né? O texto base para esse ano nosso é Romanos 8:37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então o Senhor nos dará a vitória do pecado. Nós somos livres no Senhor do pecado. E o texto que nós vamos ler hoje está aqui em Romanos 6, versículo 18, que diz assim: E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Uma pergunta. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos enganais, envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Uma palavra tão forte, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós colocamos a nossa mente cativa ao Senhor Jesus. Abre agora o nosso entendimento. Nos dá clareza, Pai, para discernirmos todas as coisas, Pai. Repreende aquele que vem roubar a palavra. Tira a canseira, o desgaste, a preocupação, a ansiedade. Se entrou alguém aqui preocupado, que veio buscar uma bênção, acalma a alma, o coração, porque o Senhor pode dar a bênção, o Senhor pode mudar, transformar e ainda nos ensinar a viver de uma forma, Senhor, debaixo da tua bênção, da tua paz e da tua graça. Por isso, Senhor, nós reconhecemos que não somos nada, mas o Senhor é tudo em nós. Por isso, vem e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pode se assentar. Esse texto é um dos textos que nós jejuamos no primeiro dia do jejum, em Romanos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6, esse mês de janeiro. Então, a situação é: pois Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nós jejuamos para, apesar da unção, seja qual for, nós sermos sempre servos. E o que eu quero falar para vocês e dividir com vocês nessa noite? Como que alguém que vive no pecado,
faz o que quer, tem uma vida de liberdade, que acha que está em liberdade. E a palavra fala que quando a pessoa está no pecado, ela é escrava, presa. Às vezes nós não entendemos essa forma de falar, não é verdade? Ai, mas as pessoas que não vão para a igreja, não são crentes, não são evangélicas, elas são livres. Esse é o lema que o diabo usa para escravizar as pessoas no pecado, né? Ai, elas podem fazer o que querem, né? E isso é liberdade, isso é alegria, isso é felicidade, isso é vida, é viver. Tem pessoas que falam, eu preciso viver, eu preciso beber um pouco, eu preciso fazer isso, que isso faz bem para mim, eu preciso praticar isso, né? Muito sexo, muito dinheiro, seja da forma que for, né? Correta ou incorreta, mas eu quero dinheiro. Então, situações que o diabo coloca com inversão, mostrando que é liberdade, mas a Bíblia fala que não é liberdade, é escravidão. E é muito sério isso, né? Porque nós vemos aqui que Paulo, ele começa a falar que uma vez libertos do pecado, nós somos servos da justiça. Tudo que é justo, que é bom, que é agradável, que é perfeito, que agrada a Deus. Então, precisa haver uma transformação, uma conversão. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos no Antigo Testamento, que é de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento, né? Nós vemos esses termos que nós usamos como liberdade, né? Se refere à liberdade que o povo precisava viver, porque eles eram escravos. Eles serviam senhores, eles serviam os reis. E nós vemos que era livramento da escravidão. Quando você vai para o Novo Testamento, também existe o livramento da escravidão. Quando nós falamos na liberdade política e social na Bíblia, nós temos claramente tudo explicando quando eles ficavam escravos e quando eles ficavam livres. Nós vemos em Gênesis 20, capítulo 20, capítulo 23, fala claramente da situação de Abraão. Depois você pode ler, politicamente. Ele buscava uma liberdade, né? Mas ele estava escravo do pecado que ele mesmo cometeu, falando que a sua mulher era sua irmã. É tremendo isso. Então ele tomou uma postura de ser livre, de ninguém escravizar. Mentiu e ficou escravo. Que coisa, né, gente? Muito interessante. E a palavra do Senhor, ela fala sobre isso. Quando nós falamos de liberdade espiritual, nós temos Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Eu quero ler para você, que é um texto muito interessante para nós. O que a palavra fala sobre isso? Gálatas 4, 21. Fala assim: dizei-me vós, o que quereis estar sobre a lei? Acaso não ouvis a lei? Aí ele começa a falar, está confirmando o texto que eu acabei de falar para você. Aí fala assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e da livre mediante a promessa. Acharam? Gálatas 4,
agora 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá em cima, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os que têm o marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, com tudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. É um pouquinho complicado, não é? Porque Agar era escrava de Abraão. E Sara deu Agar para Abraão ter o filho da promessa. Ela era escrava. E aqui está mostrando bem claro as duas alianças: a escravidão e com a liberdade. Nós sabemos que o Senhor tem a liberdade para nós. Nós não vamos entrar em detalhes da história, mas para mostrar para você que o Senhor, Ele nos coloca em liberdade. Não importa o tempo, pastora, mas demorou 90 anos para ela engravidar. Mas Deus não tinha prometido? Sim. Então, havia a promessa, houve o cumprimento da promessa. Então, o Senhor é fiel. Todas as vezes que nós abrimos mão da promessa, saímos da obediência, saímos da direção, nós somos roubados e ficamos escravos. Você consegue entender isso? E isso é muito sério. Quando nós vemos na Bíblia também, nós temos a parte moral, para sermos livres na parte moral. Está em Hebreus 2,15, eu quero ler esse texto para você. Abre, por favor. Hebreus 2,15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos por toda a vida. Livraste todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem tem medo da morte aqui? Quem tem medo da morte está escravo da morte. Nós não podemos temer a morte. A morte é um ciclo normal do homem. Todos nós morreremos, não é verdade? Tem a primeira morte, a segunda morte, né? Mas nós teremos vida eterna. Mas nós não podemos ser escravos, né? De situações que vêm para nos atormentar, né? Tem pessoas que têm medo do escuro,
tem pessoas que têm medo de andar sozinho, tem pessoas que têm medo de ficar sem dinheiro, tem pessoas que têm medo de ficar sem comida, não é? Não tem? Você já viu pessoas assim? Ai, o que vai acontecer? Por exemplo, esse tempo agora da chuva, né? Quantas pessoas perdem a casa, perde tudo. Quando chega a chuva já começa aquele medo. Pessoas que têm medo da chuva, não é? Porque vai para casa, porque senão vai chegar em casa, está tudo debaixo de água, né? Então são pessoas escravas. Eu vejo, às vezes, estou visto na televisão e eu falo, meu Deus, eu não conseguiria morar num lugar desse sabendo que todo ano vai encher de água, né? Então, escravas, pessoas que às vezes ficam escravas de situações, e o Senhor, Ele quer nos libertar. Eu quero falar para você que o Senhor tem a vitória para as nossas vidas. Todo o peso do pecado Ele quer nos livrar e quer nos tirar. Mas nós temos que ter consciência. E para essa posição não é num piscar de olhos. Eu venho na igreja de vez em quando e agora eu não peco mais. Não, você tem que ter uma luta constante contra todo aquele que quer nos escravizar. E quando nós nos posicionamos, então o Senhor vem e nos liberta. Quando nós vemos Gênesis lá, capítulo 3, versículo 8, Gênesis 3, 15, o homem pecou. E o Senhor viu o pecado, procurou no jardim Adão e Eva, e o Senhor trouxe a promessa para eles, que os livraria do pecado, que haveria uma solução para aquilo que eles tinham cometido. E nós vemos lá no livro de Lucas, no capítulo 4, o Senhor cumpre a palavra que Ele prometeu em Gênesis. Abre comigo rapidinho para você entender o que eu estou falando. Gênesis, capítulo 3, versículo... É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, 15. Fala assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui veio a sentença. Um pouquinho mais para trás, no versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor, o homem e sua mulher, pois entre as árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? História do homem, colocando em liberdade. 4:18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista os cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, envolveu-se, assistente sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, ele veio em carne, né, para a salvação e mudar a história do homem. Aqui houve o cumprimento da palavra. E Jesus estava lá na sinagoga, lá na casa do Senhor, e falando: está se cumprindo a promessa que foi feita ao profeta Isaías, né? A nossa decisão nos tira da escravidão.
Presta atenção. Nossa decisão nos tira da escravidão, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Ele não chamou os servos dele, os filhos amados, os amigos, mas ele não chamou para sofrimento, para derrota, para desgraça, mas ele chamou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A palavra do Senhor fala no Evangelho de João. Você está em Lucas, vai um pouquinho mais para frente. Hoje nós vamos ler bastante versículo. Capítulo 8, versículo 34. João 8, 34. Pastora, mas por que a senhora está lendo, falando isso? A gente já sabe do pecado. Porque nós temos que ter consciência clara da nossa escolha. Diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Queridos, existe um preço para a liberdade. O preço foi pago para nós sermos livres. Você está aí em João, vai para o versículo 31, um pouquinho aí para trás. 8:31, antes desse que nós lemos. Aí mesmo, só um versículo antes. E disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Daí Jesus que vem e confirma, né? Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres pelo Senhor Jesus. Amém? Por que nós somos livres? Por que Deus deseja que nós estejamos livres de todo pecado, queridos? Por quê? Você sabe por quê? Por que a pastora, o bispo, quem vem pregar sempre fala para você estar em santidade? Quando a gente vai orar para o Senhor nos limpar, nos purificar, nós estarmos andando em santidade. Por quê? Por que o diabo quer que eu e você peque sem parar? Porque quando nós estamos no pecado, nós estamos longe de Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. E porque os propósitos de Deus não podem ser cumpridos em nossa vida quando nós estamos no pecado. Quando nós estamos no pecado, nós não vivemos o propósito de Deus na nossa vida. Nós somos roubados, vem a tristeza, o afastamento de Deus, a falta de vontade de orar, a falta de vontade de ler, a falta de vontade de vir na igreja. Você não quer fazer mais nada, você se distancia do Senhor. E é isso que o diabo quer. Mas o Senhor quer que nós nos tornemos servos de Deus. Quando nós lemos aqui em Romanos, capítulo 6, vamos voltar lá para Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em o quê?
Romanos 6, 22. 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Somos transformados em servos. Amém? Somos transformados em servos de Deus, para um fruto, né? Para a santificação, para a vida eterna. E eu quero falar para você que nós estamos livres de todo julgamento. Uma das coisas que o diabo faz e sempre fez é acusar. E ele usa pessoas, situações, ele usa o tormento, né? Os verdugos para nos acusar do pecado que cometemos. Mas olha o que diz aqui, volta a tua Bíblia aí no capítulo 5, Romanos 5, 9. 5, 9. Acharam? 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo o que, queridos? Pelo quê? Seremos? Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo quer que você peque, que você não saia do pecado e que você ache que não tem perdão para o seu pecado. Mentira dele. Tem perdão. O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. Amém? Você crê nisso? Você crê que se você clamar o sangue de Jesus, o Senhor limpa, purifica e não há nenhuma acusação? O Senhor quer nos libertar. Nós somos livres para servir a Deus. Nós somos livres para ter autoridade sobre os demônios, sobre principados, potestades, dominadores. O Senhor nos dá autoridade no sangue dele para declarar: diabo, você não tem poder. Eu sou coberto pelo sangue de Jesus e você não vai me roubar mais. Nós somos livres através do sangue de Jesus. E isso é muito importante você tomar posse. A palavra do Senhor aqui no livro de Gálatas, vamos para Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados para quê? Para liberdade. Nós não fomos chamados para ficar escravos. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós somos livres para fazer a obra do Senhor com amor. O que nos faz sermos diferentes do mundo?
O que nos faz sermos diferentes, pessoas diferentes? O amor de Deus no nosso coração pelas pessoas. O amor de Deus por aqueles que são necessitados, por aqueles que estão no pecado, por aqueles que estão perdidos. O amor de Deus é algo incomparável. Nós estamos andando num tempo que não existe amor. Essa semana, na Moca, tacaram fogo e queimaram um morador de rua, né? Não sei se vocês viram essa notícia, né? Então, uma crueldade, falta de amor, insensibilidade, né? Pais matando filhos, filhos matando pais, homens matando suas mulheres, né? Quantas mulheres estão sendo mortas exatamente agora por causa da violência, por causa da falta de amor verdadeiro, né? Eles falam que matam por amor, né? Mas que amor é esse que mata? Não é? Quando a gente ama, a gente quer ver a pessoa feliz, mesmo que não seja comigo. Não é verdade? Não, vai ser feliz. Eu amo você, mas não um amor que mata. O Senhor nos chama nesse tempo para vivermos um verdadeiro evangelho. Um evangelho verdadeiro que, como está em Isaías, que nós acabamos de ler aqui no livro de Lucas, Isaías 61 confirma: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, Ele me chamou para fazer a diferença, para levar a palavra aos cativos. Pastora, mas como eu vou conseguir? Através do Espírito Santo de Deus. Pastora, como eu vou vencer o pecado? Através do Espírito Santo de Deus. Como que eu vou lutar contra essa situação? Através da palavra, através da obediência, através do Espírito. E como igreja, nós seremos fortalecidos para nós termos a vitória. O Senhor quer nos libertar de todo pecado. Essa noite é uma noite que nós estamos começando o ano. Talvez você que está aqui ou que está me ouvindo pela internet tenha trazido pecados de estimação que anda com você há muito tempo. Existem pecados que a pessoa acha que nem é mais pecado, e ela pratica constantemente, e a mente dela fica cauterizada e ela acha que aquilo é normal. Então, mentir é normal, pegar o que não é dela é normal, trapacear é normal, ser ganancioso é normal, ser avarento é normal, ser mesquinho é normal, ser egoísta é normal, não é verdade? Mas o Senhor quer nos libertar de todo pecado. Ter pensamentos que ninguém sabe, mas é um tormento que anda com você. O Senhor quer te libertar do pecado. O Senhor tem para nós a vitória. Mas pastora, aonde nós vamos chegar? A gente vem para a igreja, a gente se limpa, a gente purifica, e eu saio lá fora, eu peco novamente, eu não consigo permanecer. O Senhor vai te fortalecer e te libertar. Você tem que crer, declarar com a boca, crer no coração e tomar a posição e falar: pecado não vou mais praticar, não vou mais fazer, não vou concordar. Diabo, você não vai mais se alimentar da minha vida, porque eu quero viver mudança e transformação. O Senhor quer tirar toda a contaminação do nosso DNA físico, do nosso corpo, do nosso sangue, quer nos limpar, Ele quer nos purificar. Quando somos purificados, o diabo não pode mais nos roubar. Limpar o nosso emocional, o nosso psicológico. Queridos, nós nunca vimos tantos problemas mentais como nós temos visto ultimamente. O diabo entrando pelo pecado e trazendo espírito de loucura, pedofilia, violência.
coisas loucas que nós temos vivido por causa do pecado e da maldição, precisa ser quebrado na nossa vida. O Senhor quer nos santificar a nossa boca. Às vezes a nossa boca nos leva a pecar, mas nós podemos falar: Senhor, como Isaías, tira brasas do altar e coloca na minha boca, que a minha boca venha só se abrir para declarar a tua palavra, né? Nós não podemos continuar pecando, os nossos ouvidos ouvindo coisas que não é para ouvir, que traz contaminação, os nossos olhos, as nossas atitudes. Eu quero ler um texto para você, que o Senhor fala conosco muito forte, está em Filipenses, capítulo 4. Versículo 8. Quero que você guarde esse texto. Filipenses 4, 8. Lá no finzinho. Lá no fim. Depois de Efésios. Capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Ajuda ela ali, Daiane, aí, lá no finzinho, ó. No finzinho, lá no finzinho. Isso aí, Filipenses. Ela está procurando, a gente espera. Capítulo 4. Queridos, no reino de Deus tudo é diferente. É bem diferente todas as coisas. E é isso que nós precisamos ter consciência para fazer a diferença nesses últimos dias que nós vamos viver na terra. Que a igreja vai estar aqui. Até que o Senhor venha nos buscar. Nós temos que fazer a diferença. Finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz. Então, quem vive isso aqui, vive em paz. Não é verdade? Eu vou ler de novo. Presta atenção. Como que um crente tem que ser? Como que uma igreja tem que ser? Como que o reino de Deus é? Como que nós temos que viver nessa terra? Como? De que jeito? Do jeito que eu quero, com o meu dinheiro, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, não vem querer colocar cabresto em mim não, que ninguém me segura, sou dono do meu nariz, é meu dinheiro que manda, eu posso fazer o que eu quero e fica por isso mesmo, né? Não, olha o que diz aqui então, eu vou ler, presta bem atenção. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será
convosco. Amém, queridos? O Deus de paz é conosco. No reino de Deus tudo é diferente. O Senhor transforma todas as coisas. Nós temos que ser verdadeiros discípulos e aprender como Jesus fez, né? E quando nós entendemos isso, nós podemos ter uma vida diferente. O último texto do primeiro dia do jejum está em Marcos. Eu quero ler com você. Já vamos terminar e orar. Marcos, capítulo 9. Marcos 9, 33. Acharam? Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Hoje nós lemos bastante versículo, né? É bom mexer com a Bíblia, né? A gente praticar a Bíblia, ler em casa, né? Ler, porque daí a gente já sabe o lugar que a gente vai nela. Por isso que precisa pegar a Bíblia todo dia. Importante, né? 9, 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, Jesus: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus estava ensinando eles como que era para caminhar. Diferente do que o mundo ensina, não é? Eu tenho que ser o primeirão, melhorzão, tudo é para mim, o resto é resto. Não, o Senhor não fala isso, né? O Senhor fala que nós temos que ir para o fim da fila. No reino de Deus nós temos que aprender. Jesus estava ensinando e discipulando os discípulos. Nesse momento quem estava com ele era Pedro, Tiago e João. E Jesus estava ensinando um pré-requisito, que quem quisesse seguir Jesus era para servir e não ser servido. O Senhor Jesus veio e serviu. E as pessoas às vezes não entendem isso. Nessa noite nós vamos orar. Pedir para que a nossa posição de liberdade seja conquistada. O que te escravizou todos esses anos ou o ano passado? O que te deixou atormentado? O que você é escravo? Que você fala: ai, não consigo me libertar disso. Ai, não consigo parar de fazer isso. Hoje nós vamos orar para o Senhor nos libertar. Nós estamos começando um ano e o Senhor nos quer livres para Ele operar o propósito dEle na nossa vida, para Ele te usar. Você é filho amado, você é escolhido. Deus tem grandes coisas a realizar. Ele precisa de você, Ele te escolheu. E quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita, mas existe uma condição: nós estarmos em santidade, sem pecado, limpos, purificados e lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós, quando estamos na presença do Senhor, Ele olha para nós, as nossas orações são atendidas. E esse é o momento. Eu quero orar com você. Fecha teus olhos. Senhor, a Tua palavra é tão clara, Pai. Nós vemos de Gênesis ao Apocalipse que o Teu plano para a humanidade é de nos tirar do pecado e nos dar condições para vivermos o sobrenatural. Por isso, Senhor, vem com a Tua graça, vem com o Teu mover sobre as nossas vidas. Nos dá consciência que é nós que temos que falar: não quero pecar mais. Diabo, você não tem poder.
Ah, Senhor, nós sabemos que o Senhor obedece. Por isso, nesse momento, Senhor, nós queremos declarar que tudo que o diabo tem se alimentado de nós, ele não vai se alimentar mais, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, para nós estarmos orando. Em nome de Jesus. Você vai falar em primeiro lugar, fala: Senhor, me perdoa dos meus pecados. E o pecado, ele tem nome, você pode falar os nomes, vai falando. Fala agora, fala: Senhor, perdoa, perdoa, perdoa o meu egoísmo, perdoa que eu não tenho te ouvido, te buscado, perdoa porque eu tenho falado que não é para falar. Vai falando para Deus, qual é o teu pecado? Ah, Senhor, eu tenho um vício, esse vício eu não quero ter mais, ele não é meu, é do inferno. Tira agora todo vício, todo roubo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero praticar mais aquilo que não te agrada, mas eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser transformado, eu quero ter olhos bons, eu quero enxergar as coisas boas. Senhor, se eu tenho me sentido, Senhor, acusado, tira agora toda acusação. Ah, todo tormento. Senhor, se existem pecados que os verdugos têm me atormentado, pecados do passado, de muitos anos, pecados que ninguém sabe, só Deus sabe, eu quero confessá-lo agora. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Por isso, Senhor, nós queremos confessar o nosso pecado e deixar diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Limpa, nos purifica, nos lava com teu sangue, lava a nossa mente, lava os nossos ouvidos, lava o nosso coração. Vai passando agora o teu fogo sobre a nossa vida, passa o teu fogo sobre nós, Senhor. Limpa e queima aquilo que não é teu, vai queimando, vai purificando, porque nós queremos estar livres de todo pecado. Nós não somos escravos do pecado, nós somos livres. Nós queremos viver como servos, para servir, para amar as pessoas, para estabelecer o teu reino, para ter alegria, para viver a promessa. Por isso, Senhor, vem sobre nós, estabelece o teu reino. Ah, Senhor, nós queremos fazer exatamente o que o Senhor fez. Nos ensina a andar debaixo da tua palavra, nos ensina a caminhar de uma forma diferente. Vem com teu poder, vem com a tua unção sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor nos conhece. Senhor, a tua palavra diz que o nosso coração é enganoso. Tira o engano do coração agora, tira a hipocrisia, tira a falsidade, tira aquilo que não é teu, tira a religiosidade, porque a religiosidade também não te agrada. A religiosidade é pecado. Não adianta nós virmos à igreja, estarmos aqui e não praticarmos o teu amor. Nós queremos praticar o teu amor, nós queremos fazer a diferença, olhar para aqueles que estão necessitados, aqueles que estão, Senhor, desesperados, e levar, Pai, a paz, a salvação, porque o Senhor é o único que tem paz. Nós não encontramos paz no dinheiro, nós não encontramos paz nas riquezas, nas pessoas, em coisas materiais, em ter. Ah, Senhor, nós encontramos paz em sermos teus filhos, servos amados, andarmos na tua presença, debaixo da tua bênção. Aí nós encontramos paz, Senhor. Por isso, vem com teu poder, vem nos blindar nessa noite. Blinda a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo. Ah, Senhor, limpa o nosso sangue, limpa o nosso DNA. Ah, Senhor, restaura-nos, cura, nos liberta, Senhor, para estabelecermos o teu reino nessa terra. Senhor, tira o tormento. Tira agora todo atormentador, toda acusação do passado. Ah, Senhor, às vezes nós mesmos não nos perdoamos,
mas nós recebemos o poder do Deus Todo-Poderoso, Soberano. E nós, Senhor, também nos capacita a perdoar-nos. Porque o Senhor nos ama. E a palavra fala que dos nossos pecados, o Senhor não se lembra mais. Dos nossos pecados, o Senhor não se lembra mais. Nós nos colocamos diante de Ti, Espírito Santo, vem nos encher com poder. Eu coloco os Teus filhos em liberdade agora, e eu declaro que todo pecado que foi confessado agora para o Senhor está perdoado, em nome de Jesus. Ser livre e liberto de todo pecado, de toda acusação, e que a palavra do Senhor seja verdade, e a paz do Senhor venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.